Seja muito bem-vindo ao Comprar ou Vender, o programa semanal do Infomoney sobre análise fundamentalista, no qual vamos responder direto e reto qual ação você deve comprar ou vender nessa semana que começa hoje, segunda-feira, dia 9. Hoje é dia 9, certo? 11. Não, hoje 9, já é. 9. Hoje é dia 9 do 11. Verdade. Porque 9 dia 6 foi meu aniversário, já mais 3 dias, dia 9. Parabéns. Muito obrigado. Infelizmente, não podemos falar parabéns pro meu time, já que a sua aposta está cada vez mais forte agora, né, Flávio? Mas bom, vamos falar de futebol só no final do mês. Eu sou o Thiago Salomão, sempre aqui comigo Flávio Conde e Pedro Gaudi, analistas da consultoria independente What's Call. Para quem não acompanhou semana passada, que a gente fez a transmissão via Periscope, a gente fez uma aposta aqui, eu e o Pedro, como bons palmeirenses, apostamos que vamos ganhar do Santos na Copa do Brasil. Se ganhar, você vai apresentar o programa com a camisa do Palmeiras, Isso tocando o mesmo. hino. Eu acho que a gente vai perder essa aposta, porque depois de não ganhar do Vasco em casa, é para torcer para conseguir qualquer coisa melhor que uma derrota, né? Bom, sem mais delongas, vamos começar o programa agora. Tem 162 pessoas já conectadas. A gente vai falar sobre o setor de construção, que já começaram a sair alguns balanços. Também vamos falar do setor de telecom, que está cada vez mais forte. A notícia de uma fusão entre a TIM e a Oi, como é que fica o setor? Será que a Telefônica Brasil continua sendo a preferida do setor nesse cenário? E também vamos falar um pouco da Vale, não tem como deixar de mencionar não só a tragédia que aconteceu semana passada, como também os dados da China que saíram hoje, como é que isso deve influenciar nas ações da empresa. Bom, vamos começar pelo mais extenso. Acho que o setor imobiliário tem muita coisa para falar, porque é um setor que já teve uma importância muito maior na Bolsa, né? Só ver o cenário como está hoje, as empresas do setor imobiliário estão muito descontadas mesmo na Bolsa, um valor de mercado muito abaixo do valor patrimonial, algumas delas em mínimas históricas, refletindo muito o momento atual do setor, não só na Bolsa como na economia, mas algumas conseguem se despontar, né? Como é que a gente faz uma bela separação do setor e como é que você já pode dar um panorama das que divulgaram resultados recentemente, Flávio? Ok. Já vou responder se é para ficar comprado ou vendido. A minha recomendação para o setor há vários anos e nesse ano também é para não ter ações do setor. Se a gente pegar esse ano, para não ir tão lá atrás, mesmo as boas empresas, MRV, Cyrela e Exetec, estão caindo no ano bem mais que o Ibovespa. Então, quem quis ficar nas boas empresas no começo do ano, achando que ia estar seguro, perdeu dinheiro. E tem as que estão indo muito mal, PDG, Rossi, Viver, e tem o esquadrão do meio, que é a Gafisa, a Iven, tentando aí, Tecnisa, tentando se diferenciar. O problema do setor é estrutural. Já era esperado uma queda forte da demanda. Eu sempre falei que para a bolha do setor, que na verdade não era uma bolha, mas sim um aquecimento, diminuir, você precisava ter a combinação de desemprego, juros altos e excesso de oferta. No ano passado, isso já começou a se desenhar, com excesso de oferta e estoque subindo demais. O que faltava, e aconteceu em 2015, foi juros subir. Vocês lembram que a Dilma manteve o juro lá embaixo até o segundo turno e precisava começar a ter desemprego. A gente começou a ter um desemprego mais forte em 2014, até metade, em 2015, até metade de 2014, se gerava emprego no Brasil na faixa de 100 mil empregos por mês. Então, nesse cenário, o mercado não tinha por que começar a ir muito mal. Virou tudo e ainda teve o dólar em alta e as pessoas pararam de comprar apartamentos. O mercado parou de lançar, sabiamente, e começou a focar estoque. Quando você para de lançar e foca estoque, suas vendas despencam, você publica o resultado, esse resultado vem
ou com prejuízo ou com lucro muito pequeno. O único setor que ainda vai razoavelmente bem em termos de vendas é o setor de Minha Casa Minha Vida e baixa renda, que pega direcional e MRV. Entretanto, a inadimplência no Minha Casa Minha Vida está muito alta e essas empresas são boas de crédito, principalmente a MRV, depois a direcional, estão sofrendo menos. Mas você não sente aquela vontade, mesmo dessas duas empresas, de comprar. E se você olhar a cotação, a menor das hipóteses, daqui para frente, ela vai ficar igual ao que está hoje, mesmo o mercado melhorando. A Cyrela e a Zetec, que são as melhores na alta renda e na média renda, tiveram quedas de vendas por causa de lançamentos menores e os acionistas, os investidores viram esse cenário que eu estou falando no começo do ano e saíram desses papéis. E tem essas, numa situação muito difícil, PDG e Rossi, mesmo trazendo novos presidentes, renegociação de dívida, não tem um futuro bom pela frente. Então a gente pode dividir o setor nesses nichos que você segmentou, né? Tem aquelas empresas mais focadas no Minha Casa Minha Vida, que embora elas até conseguem manter uma demanda, o aumento da inadimplência está complicando os resultados delas. Exatamente. Aí tem aquelas mais focadas em alta renda, que acabaram cancelando o lançamento, com isso as vendas despencam. Eu até vi um balanço, acho que foi da Zetec, me corrija se eu estiver errado, mas eles cancelaram um lançamento que estava previsto, com isso o EBITDA do trimestre anterior também foi revisto. É verdade. E aí até o que chamam das cash burns, né? Porque elas acabam queimando o caixa, né? Acho que a PDG teve também um resultado terrível. Horrível. Um prejuízo na faixa de quase meio bilhão. É um negócio assustador, né? E a PDG, só lembrando, né, era um papel que caiu muito. Aí a empresa tomou a grande decisão de agrupar as ações. Não é nem culpa dela, né? A BMF Bovespa está fazendo praticamente uma guerra contra as penny stocks. E quando agrupa uma ação com péssimos fundamentos e o cenário ainda é muito difícil, você só abre espaço para ela cair ainda mais, né? Sim. E é o que aconteceu. Ela foi agrupada, foi para R$3 e já está de novo na faixa dos 2,30. Isso é uma queda muito forte. Então, na sua opinião, Flávio... Não é para ter nenhuma do setor e você que está nos vendo agora deve estar pensando, tá bom, eu não tenho ações do setor, não é para comprar. O que eu tenho que olhar para falar, não, agora pode ser a hora de comprar? Quando os juros começarem a cair. E o cenário para juros no Brasil é muito ruim. A inflação da semana passada, batendo em quase 10%, fez com que muita gente que achava que o juro podia cair no segundo semestre do ano que vem, agora está achando que pode subir. Então, enquanto não tiver juro para cair, juro Selic, não é juro futuro, juro Selic para cair e emprego parando de ter desemprego, voltando a gerar emprego, até esse momento não se anime, mesmo que um papel de R$10 vá para 2, ou um papel de 5 vá para 1. Não entre no setor, que a chance de você perder dinheiro é enorme. Bom, então só para já responder uma pergunta que veio sobre a ação da Cyrela, um espectador falou que está comprado em Cyrela a R$ 8,80. A ação agora está R$ 9,00. Ele vende ou fica com a ação? Eu venderia e iria para ações de melhor perspectiva de curto prazo. Se esse telespectador, se esse internauta, provavelmente, se está vendo um programa, está pensando mais no curto prazo, está preocupado. O papel vai ficar nesse nível, não vai... Pode ser que não despenque, eu não acho que vai despencar, mas se a Bolsa se recuperar, digamos, 15%, esse é um papel que provavelmente vai andar abaixo. Bom, só para já fazer uma menção aí pro pessoal que está filmando, só pedir para mudar a chamada ali do site, que eu acabei de ver aqui que está falando do kit eleições, é melhor colocar lá que a gente está falando do setor imobiliário de telecom, beleza? Só para já fazer a correção para quem ainda não está assistindo. Nesse momento já 225 pessoas conectadas, aumentando a audiência. Então, para fechar o setor imobiliário, não compra
E se começar a melhorar o cenário de juros, aí você pode começar a pensar. E sempre naquelas que você falou, né? Ou nas focadas em alta renda, ou então naquelas do Minha Casa Minha Vida, desde que esteja com um cenário de inadimplência também favorável. E aproveitando, antes que alguém pergunte, isso vale também para shopping e para propriedade comercial, mais ainda para esses dois setores. Propriedade comercial seria BR Properties, São Carlos. São Carlos. Essas empresas só vão subir a hora que a Selic tiver para cair. Elas são totalmente correlacionadas com os juros. Dois fatores importantes sobre Selic que você falou, né, Flávio? Hoje saiu o Boletim Focus, projeção de inflação para esse ano 9,99 a mediana das projeções. Parece até promoção de loja do centro, né? Não é 10, é 9,99. E o diretor do Banco Central falando que em 2017 vai fazer tudo que for necessário para a inflação vir para 4,5. Não é nem 6,5, é 4,5 para 2017. Esse foi o Altamir Lopes na sexta-feira, ele falou isso daí. Já uma coisa muito triste é que o top 5 do Focus já está com 7,20 para 2016. Isso significa estourar a meta de novo. Quer dizer, se ele quiser não estourar a meta em 2016 e levar para 4,5 em 2017, juros é para cima, Selic é para cima, em algum momento em 2016. Que os cenários ainda estão se desenhando, né, gente? Eu acho que isso aí vai ficar mais claro no ano que vem. Porque a maioria das projeções ainda mostram uma queda no PIB no ano que vem menor do que a desse ano. Só que já tem banco, por exemplo, o Bank of America, já está projetando uma queda maior ano que vem. 3,5 ano que vem, 3% desse ano. Teve até hoje de manhã conversando com o Celso no programa ao vivo que a gente tem aqui no InfoMoney. Ele falou que conversou com um empresário semana passada, que ele falou que quem está esperando que o ano de 2015 está ruim, quando chegar o ano de 2016, vai ter saudade. Ele vai ter saudade de 2015. Falou exatamente isso. Quem está achando que 2015 está ruim, né? vai ter saudade de 2015 no ano de 2016. Ou seja, está muita coisa acontecendo ainda, mas dentro disso tudo há um ponto importante. Se a economia azedar de vez ano que vem, certamente a inflação vai ter que vir para baixo. Porque não é possível a gente continuar retraindo e a inflação continuar subindo. Lembrando que a inflação, uma parte, 45% é preço administrado, e esses preços administrados, reforçando a sua visão, eles tendem no ano que vem a não subir muito, porque já subiram muito esse ano. Se preço livre também cair, como você está imaginando, é mais um motivo. Então, vai ajudar, pelo menos, a inflação. Óbvio que não é uma boa notícia, né? Afinal, o Brasil está perdendo com isso. Mas... A única preocupação, pegando esse gancho, é com a Bolsa. Por que eu vou comprar a Bolsa no geral se está piorando o PIB para o ano que vem? Porque, no final das contas, eu compro o resultado na Bolsa. Eu acho que a Bolsa, nos últimos 5 anos, depois daquela retomada em 2009, os últimos 5 anos foi stock picking, né? Mas você pegar um papel ou outro que vai conseguir performar, porque comprar o Ibovespa não tem sido um bom negócio. Eu coloquei isso para lembrar também, porque o Abelhão falou na semana passada, Brasil está muito barato. O Figueiredo falou, Brasil está muito barato. O pessoal da Coty comprou por 1 bilhão os cosméticos da Hipermarcas. Quer dizer, até a gente estava discutindo, vindo para cá, eu e o Pedro, a gente falou, tá barato para quem vai ficar 10 anos, mas para quem vai comprar hoje para vender em dezembro ou março, não sei. E também, será que tá barato para quem vai comprar 10 anos? Porque imagina quanto vai render a taxa de juros nesses 10 anos. Dependendo do que comprar, vai acabar ficando pau a pau, né? Dependendo do que comprar. É a mesma tese da Petrobras. Petrobras parece estar muito barato, porque em 2020... Mas e se ela não chegar em 2020? Ou pior, se chegar em 2020 só duplicar de valor, a Selic nesses 5 anos vai acabar rendendo, né? Se pegar uma aplicação de renda fixa isenta de imposto de renda, o investidor hoje tem alternativas, querendo ou não, a Selic alta desse jeito, acaba propiciando alternativas que fazem ele olhar para a Bolsa com não só ceticismo, como um mau negócio, né? Infelizmente, o Brasil inteiro perde com isso. Bom... vamos partir para o próximo tópico. Vamos falar de Vale. Quando falar de Vale, a gente fala com o Pedro, que para longo prazo eu sei que você acredita no case de Vale, desde os primeiros programas
dando compra, mas semana passada veio uma notícia que deve ainda ainda está muito prematuro, né? A gente não consegue ter uma noção muito clara do quanto que pode reverberar na Vale os problemas da Samarco, que é a joint venture da Vale com a BHP. A gente já viu a ação da Vale caindo na sexta, hoje os bonds da BHP caindo, da Samarco, desculpa, caindo no mercado americano. O presidente da BHP vem para o Brasil para ver o que está acontecendo, estão querendo mudar muita coisa nisso. Ainda está muito, vamos dizer, engatinhando. Mas o que a gente tem de concreto, pelo menos, é dados da China que saíram hoje. Sim. Forte queda das importações, mais do que esperado. O quanto que isso é só um susto de curto prazo na Vale ou pode mudar a perspectiva da empresa? Vou começar pela Samarco, né, que eu acho que depois a gente vai para a China. Né? Primeiro vamos entender o que é Samarco. Samarco é uma mina ali perto de Ouro Preto, aquela região que é toda irregular, né? Minas Gerais tem essa característica. Essa é uma mina de minério de baixa qualidade. A Vale tem 50% e a HP tem 50%. Esse minério ele é extraído e ele é transportado por esteira até o Espírito Santo, onde eles vão ser processados nas pelotizadoras. Né? E essa empresa Samarco, ela tem uma capacidade instalada de 30 milhões de toneladas ano. O preço da pelota ele é maior, logicamente, do que o preço do minério, porque ele tem algumas especificações, por exemplo, ele acelera o processo de produção do aço e é menos danoso em termos de poluição. Né? A gente está falando de uma empresa, de 3 empresas que são destaque de mineração. A maior delas é a Vale. A segunda é a Rio Tinto e a terceira é a BHP. Sim. Samarco para a BHP representa muito e para a Vale não representa muito. Sim. Para a BHP é 5% da produção dela. Né? A BHP tem outros produtos, inclusive petróleo e tal. Mas na parte de mineração, 5% é muita coisa. É por isso que ela sentiu mais do que a Vale. Né? Nós estamos falando que a Samarco entrega para a Vale 3 milhões de toneladas de pelotas por trimestre. Né? Pelo menos nesses últimos 3 trimestres. Quer dizer, nós estamos falando de 9 milhões de toneladas, 12 milhões, 13 milhões, enfim, para dar os 30 milhões que a gente está falando. Bom, a notícia realmente foi um desastre assim de grandes proporções. Só uma coisa, na BHP é 5% e na Vale... Vale, eu vou explicar só um minutinho. Então, o que acontece? Os desdobramentos do processo é complicado porque quando você teve 2 barragens destruídas, isso foi serpenteando por ali e já está chegando o rio de lama, vamos dizer assim, já desviou o rio natural, já fez um estrago muito grande e vai chegar no Espírito Santo, também causando impacto ambiental, até desaguar no mar. Né? Quais serão os impactos disso em termos de licença da Samarco? Ninguém sabe. Sei lá, tem gente querendo cortar a licença da Samarco, ninguém sabe. O que eu quero deixar claro, assim, a Samarco para a Vale, para quem entrega 320 milhões de toneladas de minério por ano, e fora a Samarco ela tem mais 30 milhões de toneladas de pelota, do ponto de vista influência, eu não fiz esse cálculo, mas falando que é 5% do valor presente da Vale. Ela já caiu 5% no dia, na sexta-feira. Na sexta-feira. Né? Foi R$1,5 bilhão, mais ou menos. O que representa isso para a Vale em termos de resultado, como você perguntou? É muito pouco. É muito pouco, tá? Eu acho que o impacto maior é a imagem da empresa. Exatamente. Então isso, é o ponto que eu ia chegar, Pedro. Porque quantas pessoas morreram lá? Ninguém sabe, né? Qual o impacto ambiental disso? Isso vai ter um ônus, né? Uma hora, então, eu acho que a conclusão que dá para ter é, olhando apenas para os fundamentos, para as métricas operacionais, o impacto não é tão significativo na Vale. Mas há questões intangíveis, vamos dizer assim, questão de marca, questão de licença, talvez até uma indenização, que tem tanta coisa que pode trazer uma incerteza. E até acho que é reflexo no preço da ação. O investidor não está tão temeroso de querer vender e ir embora, mas também não está querendo comprar. A ação hoje está caindo 1%. Ela virou para o mercado. Ela até abriu em alta, mas não aguentou, o próprio mercado está fraco. Assim, de curto prazo é um evento que tem que ser acompanhado com muito cuidado, porque caiu 5%, está precificado? Não sei. Dá para saber, né? Não sei. E se de repente aparece mais tantas pessoas mortas, quanto vai ter que ser indenizado as pessoas, as famílias? Se tiver que reconstruir a área, se tiver a gente entende que assim, Samarco não é uma empresa muito bem estruturada, é uma empresa que tem seguros, né? Seguros que vão
provavelmente cobrir boa parte disso tudo. Agora, como é muita informação ainda não clara, né, já tem gente trabalhando com a possibilidade que a Vale e a BHP tem que fazer aporte na própria Samarco, né? E a Samarco vai ficar parada por um tempo indeterminado, ninguém sabe, e até se vai voltar, né? Em primeiro lugar, o que é aquilo lá? O que é uma barragem? Você tem a mina, você joga água para diluir, né, aquela terra toda, para expor o minério, para você tirar nos caminhões. Essa água é o rejeito que vai para essas barragens. Opa, acabou a barragem dela, como é que fica agora? Quer dizer, você tem estoques, né? Ela tem estoques de Pelotas lá que dá um volume de receita, vamos dizer assim, mas ela vai ficar parada por um tempo que é indeterminado. Então, é uma notícia extremamente negativa, na minha concepção. O que foi anunciado, corrigiu, mas o que vai acontecer a mais não está não tá no preço ainda. Pode acontecer mais notícias negativas. Pode não acontecer nada, como pode acontecer muita coisa. Eu acho que a notícia, o 5,70 que ela caiu na sexta-feira, já foi na hora. Eu acho que foi na lata. Assim, o mercado já arrumou direto, né? Para a BHP a situação é mais dramática, porque ela é menor do que a Vale, né? Consequentemente 5% da produção, né? Acaba impactando mais. 3% do LAIR dela é coisa importante, né? Então, bom, tem que ficar de olho. Eu acho que agora, a gente tem outros fatores que estão pegando a Vale, que é agora que a gente vai falar da China, que é o preço do minério de ferro. Né? O que acontece é que o preço do minério de ferro, ele entrou numa espiral de queda, está 47,70 hoje. Esse evento Samarco vai impactar o preço do minério, principalmente da pelota. Né? Acho que eu falei, o preço da pelota hoje é $75, mais ou menos, e o preço do minério é 47,70, 48 dólares. A gente entende, a gente trabalha com esse número já há um bom tempo, que $50 é um piso aceitável para a Vale. Isso não quer dizer que não possa ir a 45, talvez até menos, e voltar para 57, 58, como ela ficou resistente por vários períodos. Né? O que tem hoje é o seguinte, a China está passando por uma mudança ali na economia. Saiu a balança comercial esse final de semana de outubro, superávit de 60 bi. Houve queda de aquisição, de importação de commodities generalizada, minério de ferro, soja, petróleo, cobre, tudo que você imaginar, né? E isso é sinal dessa mudança, dessa transição na China, que ainda tudo sinaliza que é um pouso suave, né? Mas assusta, até porque você tem um fator. Você reduz as siderúrgicas chinesas reduzem a importação, então aquele estoque que tem nos portos, eles vão se reduzindo, em algum momento o mundo vira, opa, o governo pode ser amanhã, olha, o Banco Central lá vai lançar estímulos, né? Porque eles estão para anunciar oficialmente aquele plano de metas de 5 anos, né? Eles estão escapando alguma coisa que 6,5% de PIB para os próximos 5 anos é aceitável. Eu não sei se é aceitável para uma economia que está nessa transição, mas logicamente que ele vai lançar junto com isso algum programa para reativar a economia. Então isso tudo pode, naquele momento, reverter essa posição dos siderúrgicos de comprar menos minério e comprar mais. Porque comprar minério eles vão comprar sempre, esquece, porque Brasil e Austrália é que tem qualidade e vai continuar sendo. Agora, preocupa sim, preço a 47,70 no curto prazo, porque o mercado é muito imediatista com o preço. Né? Se você pega o preço do minério subindo 5%, a ação sobe junto, vai cair junto. Então, a gente teve aí alguns dias seguidos de queda de preço de minério de ferro, bateu 47,40 na sexta-feira, que na sexta-feira, além do efeito acidente, você teve o preço do minério que caiu também, que ajudou a derrubar a ação da Vale e de todas as mineradoras no mundo todo. E hoje subiu. Imagina-se que, por mais que seja um volume pequeno de pelotas, que isso vai trazer algum impacto para minério de ferro. Ou pelo menos inibir que ele continue caindo. Que é o que aconteceu hoje, né? Subiu um pouco. Então assim, a gente continua otimista com o Vale. Esse evento, na minha concepção, não está totalmente precificado. Porque faltam informações para você imaginar o impacto, né, para o investidor. Então, podemos dizer que você continua otimista com o Vale como já estava, porém um pezinho atrás agora com essa questão, né? Eu diria assim, é o perfil do investidor. No curto prazo, atenção. Para quem está carregando mais longo prazo, ele pode até aproveitar essas quedas e comprar mais para carregar, tá? Nós estamos falando de uma empresa cíclica, né? Nós estamos no ciclo de baixa das commodities metálicas. Então, não é o momento do papel ter aqueles ganhos fantásticos. Mas é que acho que nos programas anteriores ficou clara a visão de que curto prazo vai ser difícil,
mas longo prazo muito bom. Agora, até para quem vai buscar longo prazo, vale a pena ficar de olho no noticiário que está acontecendo. Vai, com certeza. Essa semana, principalmente, semana que vem, deve sair coisa nova Assim, sobre a empresa. Em questão de preço de minério, a própria Vale está sinalizando que ela está correndo desesperadamente para tocar o projeto para reduzir custo. Se ela está correndo para reduzir custo, é porque o preço de minério, a tendência dele é de queda, é para ficar baixo, né? Uhum. Então, tá claro, os sinais que ela está dando para o mercado são claros. O preço de minério vai continuar, nós estamos no ciclo de baixa, $50 ainda para nós é um patamar aceitável, mas ele pode ficar oscilando nesse intervalo. Tá? O efeito de Samarco para Vale, na minha concepção, com o noticiário atual, já precificou na sexta, mas novas notícias podem prejudicar a imagem da empresa e do papel. Isso é importante pensar. O impacto financeiro para a Vale é muito pequeno, tá? É muito pequeno. E eu não sei se ela vai ter que colocar dinheiro, aportar dinheiro na Samarco, porque falta informação. Né? Isso. Tá. Então vale a pena ficar de olho nos próximos capítulos. Curto prazo, atenção, médio e longo prazo continua valendo. Acho que não muda nada. Legal. Bom, vamos partir para o setor de telecom, que não mudou muito, né? Vamos dizer que continua a notícia de que a Oi e a TIM devem se fundir. É um negócio que já está ganhando cada vez mais força. Mas acho que a pergunta que fica é, juntando todas as novas informações, como é que fica o radar do investidor na hora de comprar? Porque eu sempre ouvi que Telefônica era a predileta do setor, por ser a mais comportada, vamos dizer assim, enquanto o Oi e TIM passavam por todas as questões de muito mais do foco do controle acionário do que dos resultados, né? E a Oi nem se fala em questão de endividamento, que já deu muita dor de cabeça para os acionistas, haja visto as quedas que acumulou nos últimos anos. Como fica o setor agora, Flávio? Então, em primeiro lugar, a gente continua com a visão de ficar fora do setor. Uhum. A gente acha que o setor já está na parte madura e com queda, inclusive, de alguns produtos. Você está migrando muito de voz para dados, né? Tem muito jovem que só se comunica hoje via dados, e a crise econômica também fez as pessoas economizarem indo para dados e deixando de falar com voz. Uhum. As empresas reagiram, estão dando pacotes diferenciados, mas isso é receita menor. Uhum. Então a nossa visão é continuar fora do setor, e a gente tinha anteriormente a Viva Telefônica em carteiras de dividendos, e a gente tirou no começo do ano por conta desse risco da Oi e da TIM se fundirem. Então a eventual fusão de Oi e TIM deve ser ruim para o setor, seja para Vivo, que vai ter a Telefônica, que vai ter um concorrente mais forte, seja para Claro, que é do grupo do Slim no México, que não tem ações aqui no Brasil. E é ruim também a fusão, ela pode ser ruim para o consumidor, porque em vez de você ter quatro ofertantes de produtos e serviços, você vai ter só 3. Aí quanto menor a quantidade, mais fácil deles trabalharem o preço a favor deles. Exatamente. Em compensação, tem gente que acha que a Oi e a TIM ficando junto, a Oi vai ser mais agressiva nas ofertas, porque vai ter um potencial aporte de dinheiro. Então, essa visão estrutural. De toda forma, a gente não vê aí vencedores nessa mudança, a gente não vê vencedores em termos de fundamentos. Na questão específica de Oi com TIM, a Oi com a TIM, e a Oi principalmente, faz desde 2013 que tem boato de fusão entre as duas, de aporte de novos sócios, e a situação só piora. A Oi veio de R$ 7,00 no começo de 2013 para hoje R$ 2,00, que na verdade é 20 centavos, porque fez um grupamento pegou 10 e recebeu uma. Então, quem comprou no começo de 2013 foi que nem PDG e Ross, perdeu
quase tudo. A questão é, eu compro agora, para quem está ouvindo o programa, eu acho muito arriscado. A gente já teve desde 2013, principalmente em 14 e 15, a gente teve várias semanas de boato, onde a Oi subia 40% em uma ou 2 semanas e devolvia tudo na semana seguinte. Que nem diz um amigo meu, é muito estranho achar que um russo vai entrar na Oi, né? O cara, esse meu amigo já falou, puxa, é muita história, né? Que é a Letter One. O cara vai botar 4 bilhões de dólares. Quer dizer, por que um russo vem para o Brasil? Era mais fácil o russo querer comprar o Corinthians ou o Flamengo do que querer comprar. Só falta ele pedir, desculpe, foi engano, né, no final. Né? Então, eu acho para você que pensa em comprar muito arriscado. Porque você pode ganhar 30% se você sair a fusão, mas você pode perder também 30%. Outra coisa importante é que a Vivo veio com um resultado fraco, a Telefônica, na quinta noite, e o papel enfraqueceu mais ainda com a possibilidade de fusão. Então o pessoal está vendendo Vivo também. Então fiquem fora do setor. Muito bom. Olha, eu ia encerrar o programa, mas dá tempo de responder 2 perguntas rapidinhas, porque uma eu sei que é do domínio do Pedro, e a outra o Flávio Conde pode matar no peito. Para o Pedro, o Luciano perguntou se vale a pena comprar o setor de siderúrgicas. Então, na verdade, assim, a gente desde lá atrás, do começo do ano, a gente está alertando que o setor siderúrgico entrando num inferno astral muito grande, principalmente as empresas de aços planos, né, que é a Usiminas e CSN, né. CSN ela tem minério de ferro, que dá uma diversificação na receita dela e tal, mas vi o que aconteceu com as Usiminas, o resultado do terceiro trimestre foi horrível, né, ela teve queda de vendas de aço, quedas de venda de minério. Ela já teve, por conta de paralisação, do início da paralisação, ela já teve prejuízo bruto lá no começo, né? Prejuízo bruto, EBITDA negativo e um prejuizaço na linha final. E o quarto trimestre, quando eles estarão parando com o batão, né? Eles vão demitir um monte de gente e tudo mais, são mais... Show de horror, né? Show de horror. Show de horror. Mais custo, para ter uma ideia, a dívida líquida EBITDA da Usiminas 6,7, é muita coisa, é horrível, tanto que eles vão estar agora iniciando negociação por conta dos covenants, né, que é sempre no meio do ano, no final do ano que é feita a negociação. Como passou o primeiro semestre, ainda estava dentro do esperado, agora eles vão ter que sentar com os credores financeiros e não vai melhorar, né, não vai melhorar. Nesse setor siderúrgico, a gente tem a Gerdau, que é aço longo, né? Aí, o que o Flavião falou sobre incorporadoras, pô, todo mundo parando de fazer lançamento, edificações novas, tudo mais, isso bate na veia, porque é aço longo, né? A gente teve... Lava Jato com Exatamente. empreiteira, quer dizer, ela vai bem lá fora, aqui no Brasil esquece. Brasil, realmente, eles estão fazendo o seguinte, como eles são uma empresa de exposição global, né? Eles estão em toda a América do Sul, eles estão na América do Norte inteira, eles têm Europa, um pouco de Ásia, o que eles fazem? Eles estão exportando via Brasil, né? Se aproveitando desse dólar e exportando, que é a saída, porque aqui dentro realmente está horrível. Então, a Gerdau também soltou o resultado, ela reconheceu perdas de ativos de 2 bilhões, se você expurgasse isso, ela teria dado um lucro na faixa de pouco menos de 200 milhões de reais, quer dizer, ainda deu um lucro, né? Agora você pegar os Usiminas, por exemplo, o prejuízo foi terrível e eu não estou nada esperançoso com o resultado do CSN. Então, assim, quer ter siderurgia? Tenha só Gerdau. Olhando, você viu que o cenário que a gente falou de Brasil não é dos melhores para esse ano e para o ano que vem. Então, os Estados Unidos está subindo. Então, se você quer ter siderurgia, tem Gerdau. Né? Essa é a visão. Muito boa. Flávio, uma pergunta um pouco genérica, então a resposta não precisa ser tão detalhada. Genérica não, mas a gente pode dar uns nomes aos bois, não falar só setores. O Rodrigo Rezende perguntou quais papéis vocês acham que pagam os maiores dividendos. Essa pergunta, se fizesse 3 anos atrás, bateria na lata setor elétrico, mas a gente sabe que mudou um pouquinho, né, a regulamentação do setor. Então talvez seja só um nome ou outro, mas quais papéis você acha que pagam
bons dividendos Eu hoje? vou deixar essa para o Pedro Eu já e te divido. depois eu vou voltar com duas recomendações de compra, porque como eu falei de dois setores falando para ficar fora, eu quero dar para o nosso internauta duas opções de compra para a semana. Não, a gente estava conversando, por incrível que pareça, a gente estava conversando sobre o setor elétrico, né? Que desde que o governo começou a interferir no setor, é uma destruição que teve ali, né? A Eletropaulo era a melhor empresa de dividendos, e Eletrobras, e coisa. Então hoje você tem algumas empresas que ainda têm uma taxa boa, né? Taesa, Semig tem uma taxa boa, ela tem um yield de 24%, 25%. Até perguntaram aqui de uma análise de Semig, não sei se é Então, o caso. o problema é que a gente conversou. Ela dá uma taxa boa, mas ao mesmo tempo o papel afunda na Tem bolsa. 24 o yield? É por aí, 24, 25. Isso olhando 2014. Então ela paga R$2, ela está 7. Isso 2014, né? Porque esse ano não fechou. Mas ela paga boas taxas. O problema é que o nominal vai caindo e essas taxas vão aumentando, né? Você A tem, taxa só é alta porque a ação cai, né? Porque o dividendo sobe. você tem uma empresa que muita gente fala, que é a Vivo, que fazia parte de carteira de dividendos, que como o Flávio falou deve ser evitado. Né? Aí você começa a E olhar. a STT? A STT também é uma empresa boa, tanto que ela soltou o resultado agora, ela não pagou o dividendo do trimestre. Exatamente, né? eu O mencionar papel isso. subiu. E o Mas papel ela, subiu. ela adiou e deve pagar depois. Sim. Até, por isso que não foi uma... Então Continua sendo. comprem, se você quer dividendo, compre, porque você vai ter um dividendo mais gordo lá na até foi uma matéria até que a gente fez aí no Infomoney, né? Sim. Que a STT por muito tempo era a melhor ação de dividendo, é. comparando o yield. Ainda continua sendo. O mercado mesmo anunciando isso, o papel subiu. Exatamente. né? A melhor ação de dividendo adiou o pagamento de dividendo e mesmo assim o mercado... Pedrão, gostou. eu acho que no setor as menos arriscadas são Taesa e a STT. E a STT. Porque a Semig, ela é excelente a empresa. Só que ela está em tanto negócio que ela tem riscos aí. Eu visão. precisava apurar um pouco melhor. Eu ouvi um burburinho esse fim de semana sobre um político envolvido em algum esquema de corrupção que está entrando na Semig. A gente ia apurar melhor isso aí. Eu tenho a impressão que o presidente da Semig estava com o Fernando Pimentel no Ministério de Desenvolvimento. Olha, E tem alguma coisa. infelizmente ela é empresa estatal. Né? Então, será uma empresa estatal, fatalmente teve agora recentemente o pessoal da Polícia Federal vasculhando a Semig, um computador provavelmente dessa pessoa, e até ali eles são atrás de político, né? Alguma coisa tem, mas... Agora, o que tem positivo da Semig, se eu fosse o Abílio Diniz, que quer comprar para 10 anos, essa é a empresa Então, do setor, porque ela está num monte de negócio bom. eu vejo assim, a Semig, por mais que ela tenha esse risco político, que nem o Flávio citou, quando o governo chegou lá, gente, vocês vão ter que antecipar a concessão e vão ter que reduzir a tarifa. Né? A Semig não aceitou, a Copel não aceitou, a CESP não aceitou. Só a Eletrobras que aceitou porque ela é do governo, acabou, não tem jeito. E essas três eram do PSDB. E o que acontece? A Semig perderia aí 30% do parque gerador. Diferente da CESP, que é muito mais que a metade. Então o que acontece? Para ela repor esses ativos de geração pelo porte dela, que ela é uma empresa robusta, não vai ser nada traumático, né? Então, e o outro governo, está tudo na justiça isso aí, essas concessões que estão vencendo em 2017, outras 3 grandes que já foram, teoricamente, vão ter que ser devolvidas, mas ao mesmo tempo o governo demonstra que vai ter que ou deixá-las como operadoras, né? Operadoras dessas concessões, porque elas já têm todo o controle e o domínio, é diferente você passar para uma empresa nova. E ela está lá também querendo participar desse leilão, que teoricamente deve acontecer no final do mês, que são algumas concessões que pode ser oportunidade para ela até repor esses 30%. Então, assim, tem história boa para contar e tem história ruim para contar. A história ruim para contar é o que o Flávio falou. Ela é uma estatal e ela está sujeita a ter algum membro dentro da empresa que possa estar envolvido em algum O papel já caiu bastante, quer dizer, pode ser até uma exagerou. oportunidade. Foi a maior queda do setor elétrico, é a Semig. Mas vamos lá. A empresa é boa. Falar de duas de compra. Vamos rapidinho. Rapidinho. Primeiro, CETIP, resultado muito bom. E tem essa potencial fusão com a BMF que realmente pode acontecer. CETIP a gente chamou no Infomoney na sexta de a empresa que mais ganhou com o caos do mercado, porque toda essa volatilidade todo mundo faz mais negócio. E ela
tem, se ela juntar com a BMF, as duas têm 1,3 bi de crédito fiscal. O que ela vai fazer com crédito? Não vai pagar imposto de renda e vai dar para o acionista via dividendos de seu capital. Bela Então, bolada. CETIP tem que ter na carteira, a gente recomenda desde os R$31 a 37. BRF, Brasil Foods, que o Bradesco deu upgrade na quinta ou na sexta-feira, o papel saiu de 56, foi até 58, 59, voltou hoje para 56. Eu acho que abaixo de 60 está de graça, ela vai melhorar a margem. O quarto trimestre, ao contrário de siderurgia, que é o pior trimestre do ano, é o melhor trimestre do ano, não é, Pedro? Para Brasil Foods, Peru, festa natalina, festa natalina, vende muito, a margem vai melhorar, o resultado vai sair só em fevereiro. Esse medo do mercado com as margens das operações do Brasil deve terminar. Então você aproveite agora, porque melhorando um pouquinho o mercado, ela vai para R$60 rapidinho. É uma ação que apanhou demais e, honestamente, só se o resultado tivesse sido catastrófico. E cresceu o resultado. Para justificar uma queda tão forte, né? Exatamente. Porque é uma empresa sólida, ela tem os fundamentos sólidos. Só de uma hora para outra o pessoal parar de comer, como saiu a notícia lá nos Estados Unidos, que vai... Do bacon. O bacon agora vai dar... Só de uma hora para outra o pessoal resolveu se virar vegetariano, né? Mas acho que não é o caso, é uma mudança muito mais demorada, não justificaria uma ação com uma demanda tão... não tão elástica, né? Não é aquela demanda que muda muito facilmente, cair tão forte depois de um balanço. Só queria complementar, porque a pergunta foi carteira de dividendos, concordo com o Flávio nessas duas. As que nós falamos, bancos também são papéis para carteira de dividendos. É verdade. Bradesco e Itaú paga dividendo mensal, né? Isso acaba ajudando no fluxo do investidor. Você tem outros papéis, BB Seguridade também acaba entrando em carteira de dividendos, né? A Cielo também acaba entrando em carteira de dividendos. Até a CETIP. A CETIP e a própria BRF. Elas acabam se enquadrando. Então, acho que é só para fechar a pergunta do... Mas as duas preferidas, eu acho que é Taesa... Do setor elétrico, eu acho que é ST. Porque elas têm menos risco, né, de ficar subindo e descendo. Eu vejo muito gestor elogiando também Equatorial Energia, também é outra que andou muito bem, né? Eu acho que o grande problema do setor é a legislação que ela tem e a interferência, a ingerência do governo, mesmo sendo privada. Né? A Eletropaulo é privada, olha o estado da empresa. Né? E foi por conta da interferência do governo. Então... Bom, não deu para responder todas as perguntas, falaram para comentar também da mudança do MP 579 para 688, fizeram algumas perguntas de quais os melhores setores, a gente não falou os melhores setores, mas a gente acabou dando um overview de quais setores que estão bem ou mal, né? Querendo ou não, falamos de uns 4, 5 setores no programa de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês dois aqui, é sempre um prazer recebê-los. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. E vocês... semana que vem tem mais um Comprar ou Vender, sempre segunda-feira, 2h30 da tarde. A gravação já está disponível, em alguns minutos já vai estar no site. Também a gente vai soltar uma matéria para deixar o vídeo para quem quiser assistir mais tarde. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência e até semana que vem com mais um Comprar ou Vender. Até lá!